Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 217 e recebemos Hugo de Brito Machado II para uma conversa sobre epistemologia jurídica. Hugo de Brito Machado II é professor na Universidade Federal do Ceará, coordena o grupo de pesquisa Democracia e Finanças Públicas. Tem diversos livros sobre direito e ciência, fundamentos do direito, e a gente vai conversar hoje sobre esse tema geral, epistemologia jurídica. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos páginas no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Hugo de Brito Machado II sobre epistemologia jurídica. Hoje a gente recebe direto de Fortaleza o professor Hugo de Brito Machado II. O professor Hugo vai conversar com a gente sobre epistemologia jurídica, é o tema geral, né? Mas ele é um grande especialista em várias áreas dessa fundamentação do direito, e não tem como, quando você puxa um fio, vem um emaranhado, né? Quando você pensa em fundamentação, esses aspectos epistemológicos e aspectos éticos. Mas eu vou começar perguntando para ele algo também amplo, né? Como é que você vê a relação entre direito e filosofia, professor? Uma excelente pergunta para começarmos a nossa conversa. Primeiro de tudo, Marcos, eu queria agradecer o convite para você, queria saudar todos os nossos ouvintes. Eu acompanho o podcast há bastante tempo e admiro muito o podcast, fico muito feliz com o convite, com a oportunidade de estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre filosofia de uma forma... como é a proposta do podcast, de uma forma a desmistificá-la, né? Não torná-la um assunto hermético, mas sim um assunto pop, como é a proposta. Então, sou muito grato ao convite, ou pelo convite. E então, voltando para a sua pergunta, a relação entre direito e filosofia, ou as relações, elas são inúmeras, porque o direito versa, ou ele trata da convivência humana, então a gente precisa pressupor um conceito ou uma ideia de ser humano, a gente precisa pressupor um conceito de liberdade, porque o direito ele é compartição de liberdade, ele serve ou se presta à compartição da liberdade. O direito lida com a moral, o direito lida com sentimentos morais ou com a noção de moral, que então, tem uma relação direta com a filosofia moral, tem uma relação direta com a filosofia política. O direito, como ele trata da organização da vida em sociedade, não só do comportamento de cada um numa situação específica, que seria a filosofia moral, se eu devo mentir, se eu devo cumprir minhas promessas, se eu devo ajudar as pessoas, mas também no contexto da coletividade, da filosofia política, né, que é a filosofia moral para muitas pessoas, para o coletivo. Então, como deve se organizar o Estado, como deve ser a relação entre o cidadão, o indivíduo e o Estado, que é no âmbito do chamado direito público, a ideia de justiça. Então, as relações do direito com a filosofia são inúmeras. Uma delas, que não é nenhuma dessas que eu acabei de falar, também é a da epistemologia, que é um ramo da filosofia, na filosofia da ciência, ou a teoria do saber, teoria do conhecimento, que se relaciona com o direito em múltiplos aspectos, mas talvez o mais central seja o aspecto da prova. Quando a gente vai discutir uma questão num tribunal, e é um aspecto bem prático. Esses outros aspectos que eu falei, os alunos, às vezes, na faculdade, podem achar que são muito teóricos, que vem nas primeiras disciplinas, do começo do curso, mas a relação da filosofia da ciência ou da epistemologia com a prova, ela é a mais prática possível. Então, num tribunal, discutindo se a testemunha fala a verdade ou não, discutindo se aquele documento é um documento que comprova a tese do autor ou não, se a tese do autor é verdadeira ou não, isso está diretamente ligado à filosofia. Eu acho que a epistemologia, nesse caso, ela parece ser incontornável para todos esses elementos aqui. A gente vai ver isso depois, porque a ameaça cética também ronda o direito, né?
Mas eu vou te perguntar, então, sobre essa especificidade. O que é epistemologia jurídica? O que esse adendo jurídico modifica a epistemologia? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu diria que o adendo não modifica. O adendo apenas especifica. Ele fala de qual epistemologia nós estamos falando, ou de, talvez melhor dizendo, aplicada a que a epistemologia está sendo examinada. E aí, fazendo um recuo, né, dando um passo para trás, para nivelar, para colocar no mesmo plano todos os nossos ouvintes, pode ser que alguns já tenham muita familiaridade com isso, e outros talvez ainda não. Então, só para relembrar, o que é a epistemologia? A epistemologia é a teoria do saber. Talvez o primeiro livro que nos chegou, né, dos que sobreviveram à passagem dos séculos, o primeiro livro que tenha sido escrito sobre epistemologia tenha sido o Teteto, do Platão. Então, quando Platão, no Teteto, coloca lá pela boca do Sócrates, conversando com o Teteto. Teteto era supostamente muito sábio, era um rapaz muito inteligente, e aí é chamado para conversar com Sócrates, e Sócrates pergunta a ele, já que ele é muito sábio, o que é o saber? E aí, a partir dessa pergunta feita no Teteto, o que é o saber, é que se desenvolve o diálogo sobre o que é o conhecimento, as possibilidades do conhecimento, os limites do conhecimento, que é basicamente do que lida, ou com o que lida a epistemologia. E aí, quando a gente vai falar da epistemologia jurídica, é apenas, ou são essas reflexões, o que é o saber, quais são os limites do saber humano, o que fazer diante dos limites do saber humano, como nós devemos agir ou reagir diante da constatação de que o nosso conhecimento é precário, é parcial, e aqui eu uso a palavra parcial não no sentido de ser tendencioso para um lado, para uma parte, mas de ser incompleto, de não conseguir captar todo o fenômeno, toda a realidade. Então, nosso conhecimento é parcial, nosso conhecimento é precário, e aí o que nós vamos fazer diante disso? Quais serão as nossas conclusões? E aí, quando nós aplicamos isso para o direito, eu não conheço o direito inteiramente, eu não tenho como saber de maneira perfeita o significado de um texto, eu não tenho como saber de maneira perfeita como aconteceram os fatos que serão julgados, por exemplo, eu não tenho como saber perfeitamente como teorizar o direito, e aí quais consequências a gente pode tirar daí para a compreensão e aplicação do direito. Então, a epistemologia jurídica nada mais é do que a epistemologia, em geral, mas aplicada a objetos ou problemas do direito. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu tenho formação em filosofia, agora estou dando aula no curso de Direito. E às vezes é muito complicado ver as demarcações que acontecem dentro das próprias áreas. Por exemplo, você tem a filosofia do direito, você tem a hermenêutica jurídica, você tem a epistemologia jurídica, e muitas vezes essas áreas não conversam entre si, porque são professores diferentes que têm qualquer manual de filosofia do direito, tem uma filosofia do direito totalmente distinta, né? Como é que você vê essa relação entre as áreas? Porque me parece que quando você fala de epistemologia jurídica, você entra já no jogo de valores daquilo que pode ser conhecido, não teria como separar totalmente da filosofia do direito ou da própria possibilidade de teorização do direito, né? Como é que você vê essas relações entre essas disciplinas? Essa geografia do saber jurídico, né? Excelente ponto, Marcos. Excelente ponto. E muito bom que você está dando aula numa faculdade de Direito. É muito saudável, eu acho, né? Muito saudável quando pessoas que têm backgrounds diferentes, elas dialogam. E para um aluno de uma faculdade de Direito ter aula com um professor de filosofia que tem uma formação em filosofia propriamente dita, ou geral, ou pura, e não é um professor de direito dando aula de filosofia, isso é muito bom. Eu acho que talvez eu possa, a minha especialidade, digamos, principal, a minha formação de base, de graduação e de pós-graduação em sentido estrito, ela é no direito, não é na filosofia, embora o meu doutorado tenha sido mais voltado para a filosofia. Então eu posso estar falando uma coisa equivocada e você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que talvez o último filósofo que tem escrito sobre filosofia do direito, filósofo mesmo, tenha sido Hegel. Eu diria Kant, mas acho que depois do Kant ainda tivemos Hegel, que escreveu sobre filosofia. Hegel tem escritos de filosofia do direito. Mas depois dele,
os livros que são adotados, por exemplo, se você olhar na faculdade, os livros que os alunos vão consultando sobre filosofia do direito, eles vão ler livros do Platão, vão ler livros de Aristóteles, vão ler livros de Santo Tomás de Aquino, sobre temas relacionados ao direito. Filósofos falando sobre o direito. Até que nós chegamos em Kant e em Hegel, que tem livros sobre filosofia do direito. Depois os filósofos, até pode ser que tenha algum filósofo escrevendo sobre o direito ainda, não estou dizendo que não tem, mas os livros que se adotam já passam a ser livros de juristas. Aí são o livro do Del Vecchio, o livro do Kelsen, aí já são autores da área do direito que escrevem sobre livros, escrevem sobre filosofia do direito. Mas esse tema que você perguntou, Marcos, ele está diretamente relacionado à epistemologia, porque está falando do saber. Quando você falou de geografia do saber, nós estamos teorizando o saber, nem que seja para dividi-lo em compartimentos. E aí isso nos leva a uma primeira questão epistemológica. Essas divisões, elas não existem na realidade. Seja a realidade cultural, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma língua, se a gente estiver falando de um costume, se a gente estiver falando de um mito, ou se for uma realidade natural, se a gente estiver falando de um animal, se a gente estiver falando de uma espécie de vegetal, se a gente estiver falando de um tipo de corpo celeste, se for uma realidade histórica, se a gente estiver falando da Idade Média, ou da Idade Contemporânea, ou da Idade Antiga, essas divisões elas só existem na nossa cabeça, elas não existem na realidade em sua pura factualidade. É a cabeça, é o ser humano, é a racionalidade humana que tenta fazer essas divisões. Então, as divisões sempre vão ter algo de arbitrário e elas sempre vão ter algo de mutilador dessa realidade dividida e elas sempre vão ser traçadas em algum ponto em que elas poderiam ser um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro. É um exemplo que às vezes eu gosto de dizer. Não houve um dia em que os portugueses lá na Península Ibérica amanheceram falando português e na noite anterior eles falavam latim. Não houve um dia em que todos usavam aquelas roupas de cavaleiro e aqueles cavalos com aquelas saias bonitas e aquelas lanças e andavam por pontes levadiças para entrar em castelos, e aí os turcos tomaram Constantinopla, e aí no dia seguinte passaram a usar aquelas peruquinhas brancas com aquelas roupas do período lá do Renascimento pós, já na Idade Moderna, a saída da Idade Média e entrada na Idade Moderna. Então, essas divisões têm sempre algo de arbitrário. E a mesma coisa acontece com a filosofia. Então, hermenêutica, epistemologia, filosofia do direito, quando é uma cadeira separada, todas elas estão falando de uma realidade que se relaciona, que se fazem essas divisões só para melhor estudar. Então, é sempre bom ter em mente isso, ter em mente de que o fenômeno é um só, as divisões são feitas só para estudá-lo melhor, mas a gente não pode levar essas divisões assim a uma distância muito grande, porque senão a gente se perde do todo. Eu acho que o todo talvez seria a questão da possibilidade da filosofia, do direito ser ciência, né? Eu acho que talvez essa seja uma questão do direito não ser só técnica. E então eu te pergunto assim, como o direito é ciência? Essa é uma pergunta que se faz muito, assim, se o direito é mesmo uma ciência. E eu costumo responder, Marcos, que, pelo menos na minha visão, eu posso estar equivocado, mas na minha visão, qualquer coisa pode ser uma ciência, ou, melhor dizendo, qualquer objeto pode ser objeto de uma análise científica. Até a religião, que é talvez o tipo de manifestação humana, de conhecimento, se é que se pode dizer que é um conhecimento, mas se chamamos religião de conhecimento, o conhecimento religioso, ele geralmente é colocado pelos livros de epistemologia como o oposto de ciência. Então, a religião é o oposto da ciência. Na ciência prevalece a ideia de provisoriedade, de abertura, de falibilidade ou de falibilismo, enquanto que na religião prevalece o dogma. Ou você acredita ou não acredita. Você não vai fazer um teste para saber se realmente aquilo que a sua religião prega aconteceu mesmo ou não. Será que Maria era mesmo virgem? Será que Jesus foi mesmo concebido? Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, etc. Se essas perguntas são feitas no âmbito da religião, elas são até ofensivas. A pessoa acredita, e ponto. É um dogma.
Mas até isso, até a religião, ela pode ser estudada cientificamente. Por que as pessoas acreditam nas religiões? Por que as pessoas têm religiões? Como as religiões surgiram? O que faz as pessoas aderirem a essa ou aquela religião? O que leva uma religião a se dividir? O que levou a religião católica a se dividir, gerar os protestantes, etc. Isso pode ser examinado cientificamente. Então, tudo pode ser examinado cientificamente, até o direito. O que não significa que todo tipo de manifestação que se faça em torno do direito seja necessariamente científica. Eu acho que a gente tem um problema até linguístico, porque você separa, de um lado, a dogmática, dessas disciplinas que chamamos zetéticas, essas disciplinas teóricas abrangentes. E o que você falou mesmo, na religião você tem dogmas. E até a própria nomenclatura joga uma ambiguidade nessa relação, né? Porque isso é dogmática, então até que ponto que você tem essa possibilidade ou possibilidade, eu diria assim, na prática, né? Se automatiza também, e aí você talvez não tenha o falhabilismo funcionando, né? Exato, Marcos. Inclusive é interessante, eu tive um grande professor, é o professor Arnaldo Vasconcelos. Ele faleceu em 2017 de chikungunya. Ele já tinha uma certa idade, não vou dizer que faleceu prematuramente, ele já tinha mais de 80 anos. Aliás, ele tinha acabado de fazer 80 anos, mas não fosse a chikungunya, talvez até mesmo ele ainda estivesse por aqui, porque a família dele, todos os irmãos eram bastante longevos, a mãe foi muito longeva, talvez ele ainda estivesse por aqui. E o professor Arnaldo, ele foi um dos precursores do estudo da epistemologia jurídica aqui no Brasil e no Ceará, sobretudo. E foi com ele que eu tive os primeiros contatos com essa área, né, com essa área da filosofia, da filosofia e do direito. E o professor Arnaldo, ele era indignado, eu me lembro de ele foi meu professor na graduação, segundo semestre, e ele falava muito mal do termo, da expressão dogmática jurídica, porque ele dizia que, sobretudo, os juristas, eles usam para designar a ciência do direito, e isso é o mais paradoxal. Quando um autor diz que a dogmática é uma mera técnica, e que se opõe à verdadeira ciência do direito, que seria crítica, que seria voltada para aspectos sociológicos. O Ponce de Miranda, por exemplo, ele tinha a ciência do direito como sendo a verdadeira ciência do direito, ela era mais sociológica, de examinar as causas daqueles comportamentos e quais as melhores técnicas que se poderiam fazer ou adotar para que os comportamentos não fossem mais repetidos, etc. Então, o direito como ciência seria essa visão mais sociológica do fenômeno jurídico. Mas os que usam a palavra ou a expressão dogmática jurídica, eles o fazem dizendo que é a verdadeira ciência. Inclusive, há expressões, se você pesquisar na internet, ou na Amazon, coloca lá ciência dogmática, vão aparecer talvez alguns compêndios aí de ciência dogmática do direito. O que, pelo menos na minha concepção, que estudei um pouco de epistemologia, isso é um oxímoro. E aí, para o nosso ouvinte que eventualmente não saiba o que significa essa palavra, oxímoro é o oposto de pleonasmo. Então, se pleonasmo nós temos duas palavras que se reforçam desnecessariamente, é o miolo central, é a hemorragia de sangue. Então, isso são pleonasmos. O oxímoro é uma palavra que anula a outra, é a bagunça organizada, é o silêncio ensurdecedor. Então, são palavras que se anulam. Então, ciência dogmática é um oxímoro, porque se é ciência, não pode ser dogmático. E até eu escrevi um livro, por influência desse professor, Arnaldo Vasconcelos, durante o doutorado, quando eu fazia doutorado, eu escrevi esse livro chamado Por que Dogmática Jurídica, em que eu procuro demonstrar, através inclusive de exemplos, que mesmo a suposta dogmática jurídica não é dogmática. Então, se ela é dogmática porque se deve partir do texto legal sem questioná-lo, mas qual o significado que tem o texto legal? Um texto só adquire significado definitivo dentro de um contexto, e os elementos contextuais, todos eles podem ser objetos de questionamento. Será que diante desse contexto o texto significa isso ou aquilo? Então, se houvesse realmente essa ideia de partir de um texto de maneira inafastável como sendo um dogma, nós não teríamos as divergências interpretativas, as correntes, uma que diz que o Código Civil, naquele artigo X, significa isso, outro que diz que não, que aquele mesmo artigo do Código Civil significa aquilo. Então isso seria, a meu ver, uma demonstração de que mesmo a dogmática jurídica não é dogmática.
Eu tenho uma pergunta agora de uma correspondente. Geralmente não faço pergunta de outras pessoas, mas essa pergunta aqui é muito boa. A Lara mandou a pergunta: como saber qual certo é o certo? Eu já ia lhe perguntar se a gente estava ao vivo, você tinha me dito que a gente primeiro ia gravar e que depois é que o podcast ia pro ar, e eu já ia perguntar como é que tinha um correspondente já fazendo pergunta. Mas agora que eu entendi. Pois é, essa pergunta, ela tá na primeira página, né, na epígrafe do meu Fundamentos do Direito. É o livro que foi gerado, originado pela minha tese de doutorado. E foi a Lara, minha filha, e fez de fato essa pergunta, que foi a pergunta que me incentivou a escrever a tese. É muito interessante essa sua pergunta, porque nos permite falar de outro aspecto da filosofia do direito, que não está diretamente ligado à epistemologia, embora esteja, porque se relaciona ao conhecimento de valores, né, a possibilidade de conhecer valores, mas que foi objeto da minha tese de doutorado, que é o livro Fundamentos do Direito. Eu estava na Turquia com ela. Hoje ela já tem 24 anos, é advogada, trabalha inclusive comigo aqui no escritório. Até já não está mais tão questionadora como era quando era criança. Ainda é muito questionadora, mas de outros temas. Ela questiona agora questões tributárias, o porquê de algumas normas tributárias, de alguns julgamentos, e até de algumas questões da epistemologia, mas no terreno já da prova e da verdade nas questões tributárias. Mas nessa época, ela tinha 7 anos, foi quando nós visitamos a Turquia e eu a levei, e ela ficou admirada, porque Istambul é uma cidade bastante plural, porque acontece lá uma coisa curiosa. Os europeus, os ocidentais em geral, né, com toda a imprecisão e toda a simplificação que essa palavra carrega. A gente chama de ocidental um brasileiro, um italiano, um português, um americano, que são pessoas que podem ser completamente diferentes em muitas coisas. Mas elas têm algumas coisas em comum que talvez nos façam chamá-las de ocidentais. Então, quando um ocidental, ele, entre aspas, quer conhecer o Oriente, então vai até Istambul. Então, lá em Istambul, eu encontrei franceses, portugueses, espanhóis, que estavam lá para ver como é que era o Oriente. Mas lá em Istambul também a gente encontra pessoas da Jordânia, da Síria, da Palestina, que vão lá para conhecer como é o Ocidente. Então, para uma pessoa que vive em países de uma cultura mais, entre aspas, oriental, Istambul seria já o Ocidente. Para as pessoas que são mais ocidentais, Istambul é o Oriente. Istambul, na verdade, talvez seja aquela bacia do meio. Tem um experimento que se faz para demonstrar como pode haver uma influência do sujeito na compreensão do objeto, né? E aqui, de novo, é um tema de epistemologia. Como é que nossa condição pessoal ela pode interferir na maneira como a gente vê a realidade, mesmo que a realidade seja uma só, mesmo que exista uma realidade objetiva que está para além dos sujeitos que a conhecem, que é o experimento das bacias. E que eu abro esse parênteses para depois voltar para a história do certo é o certo. Imagine que a gente tem 3 bacias. Da direita, na bacia da direita, as 3 estão alinhadas uma ao lado da outra. Então, na bacia que está mais à direita, a gente coloca água bem gelada. Na bacia que está mais à esquerda, a gente coloca água bem quente. E na bacia do meio, coloca água em temperatura ambiente. Então, tem água cheia de pedra de gelo, água quase a 0 grau na direita, água que é uns 30 e tantos graus, 40 e tantos graus, quase queimando a mão na esquerda, e no meio tem uma água que é a 20 graus. E a gente coloca as mãos nas 2 bacias dos extremos. Coloca a mão direita na bacia direita, a mão esquerda na bacia esquerda. Então, portanto, fica uma mão na bacia bem fria, outra mão na bacia bem quente. E deixa as mãos nessas bacias aí por alguns minutos. E aí depois experimentar tirar as mãos dessas bacias e colocar ambas ao mesmo tempo na do meio. Acontece um fenômeno muito curioso. A gente sente em uma mão a água do meio quente e sente com a outra mão a água do meio fria, como se fosse uma água diferente, mas é a mesma água. A gente, inclusive, olha, as mãos estão na mesma água. Uma mão sente água fria, a outra mão sente água quente. Porque as mãos saíram de águas que tinham temperaturas diferentes e aí há um contraste para cada mão.
Talvez isso seja explicado também pelo fato de que diferentes áreas, hemisférios do cérebro estão conectados alternativamente, no lado direito do cérebro com a mão esquerda, o lado esquerdo com a mão direita. E aí, zonas diferentes do nosso cérebro, entre aspas, sentem aquela água do meio. Mas o fato é que isso mostra o quanto que realmente a nossa posição pessoal interfere na maneira como a gente vê o ambiente externo, mesmo que o ambiente externo não seja propriamente alterado pela nossa situação pessoal. Então, a Turquia, e sobretudo Istambul, talvez o interior da Turquia seja muito diferente, mas Istambul é essa bacia do meio. E aí, lá com a minha filha, ela se encantou vendo, por exemplo, mulheres de burca, mulheres que só podiam andar se fosse com o marido. Inclusive, uma vez nós fomos fazer um passeio e o rapaz do hotel que encomendava os passeios, ele só encomendou o passeio de verdade quando um homem do grupo foi falar com ele, quando nós estávamos num grupo, quando a mulher que estava no grupo foi, ela achava que o passeio tinha sido encomendado. E depois o guia do passeio não chegou. E aí um dos homens do grupo foi lá e disse, cadê o guia do passeio? Aí o rapaz do hotel disse, era para chamar mesmo? Como se assim, a mulher que foi pedir primeiro para fazer o passeio era café com leite, ninguém deu importância nenhuma para o que ela falou. Só quando o homem foi falar com ele que ele levou a sério. E isso, além de várias outras observações que ela fez. Ela com 7 anos, prestando atenção em tudo. Aí até que um dia ela me pergunta, pai, mas por que tem uma mulher que só pode andar se for com o marido? E a gente quis tirar uma foto com ela, porque ela achou bonita a burca que a mulher usava, e aí quiseram tirar uma foto com a mulher e tal, e tiveram que pedir primeiro, eu tive que pedir autorização para o marido da mulher para poder tirar foto com a mulher que estava lá visitando o mesmo ponto turístico. E ela, por que tem mulheres que para falar com elas, a gente tem que primeiro perguntar para o marido e etc. E outras podem andar livremente, tem algumas até aqui que estão sozinhas, que não estão com o marido nem com nenhum homem, estão em grupo ou sozinhas e tal. E ela ficou encantada com aquela diversidade. Encantada não, eu diria encucada com aquela diversidade. Aí eu dei essa primeira explicação, que na época, Marcos, eu estava fazendo doutorado, e estava muito na moda falar em multiculturalismo, falar que todas as culturas são igualmente nobres e que não se pode julgar uma cultura estando dentro de outra cultura, que nós não podemos falar que uma cultura é melhor do que a outra, etc. Estava muito em moda esse ataque ao eurocentrismo, esse ataque àquela questão bem assim de contra uma epistemologia do norte, a favor de uma epistemologia de vários saberes, etc., de uma ideia de pluralismo, de multiculturalismo, que tem pontos interessantes esse pensamento, mas a gente tem que ter cuidado porque ele flerta com o ceticismo, ele flerta com o relativismo, e o relativismo é um tipo de ceticismo. Então, e essa pergunta que ela me fez me chamou a atenção para isso, porque ela me fez a pergunta e eu respondi, não, minha filha, é porque cada povo tem o seu certo. Para ele, para aquele povo ali, o certo é a mulher se cobrir toda, é errado a mulher ficar descoberta. Para nós é errado impor isso para uma mulher. A mulher tem que, o certo é que a mulher possa escolher como ela quer se vestir, etc e tal. E ela ficou pensando. Aí foi que ela me fez a pergunta, pai, mas se cada povo tem o seu certo e o seu errado, como é que a gente sabe qual desses certos aí é que é o certo? E foi essa pergunta que me levou a escrever o livro, porque, de fato, esses autores multiculturalistas, eles falam, não, porque as culturas têm que aprender umas com as outras. E aí foi isso que a pergunta da Lara me evidenciou o erro dessa premissa. Como é que uma cultura vai aprender com a outra se não há um padrão de correção que está para além delas todas? Então, dando só um exemplo, algumas comunidades indígenas, algumas etnias, elas sacrificam as crianças dependendo de como essas crianças nasçam. Então, se a criança nasce com uma deficiência, se a criança nasce com um sinal estranho, pode ser um sinal na pele, um sinal que, entre nós, o sinal não teria significado nenhum, poderia ser até charmoso, mas entre algumas etnias indígenas, se a criança nasce com um sinal, ela é morta. Se ela nasce com uma deficiência, ela é morta. Isso para nós é um absurdo. Para eles é normal. Mas para nós é normal, por exemplo, sobrou comida depois do jantar, de uma refeição num restaurante, e o restaurante joga a comida fora. Para
Para o dono do restaurante, isso é completamente normal. Tem uma pessoa passando fome na esquina, dormindo com frio, na outra esquina da cidade. Isso é normal. Para o indígena, isso é um absurdo. É muito mais absurdo do que matar a criança que nasceu lá com deficiência e que talvez na tribo ela não, ou na etnia lá no meio da selva, ela talvez não conseguisse sobreviver mesmo, porque não tem as condições que nós teríamos aqui numa cidade com hospitais, etc. Então, mas por que a gente aponta logo isso? Por que a gente pode pensar, então nós temos que aprender com eles a ter sociedades mais igualitárias e que pessoas não passem fome enquanto outros jogam comida fora, e eles têm que aprender com a gente a não matar as crianças, a tentar não eliminar aquelas que têm aquelas diferenças, etc. Como é que a gente sabe o que a gente tem que melhorar na nossa e na deles? É porque existe um padrão de correção que está para além delas. Por que eu não vou dizer assim que a gente também tem que sacrificar crianças que nasçam com marcas ou com alguma diferença, e eles vão ter que começar a jogar comida fora enquanto outros passam fome? Por que a gente já sabe logo o que está errado numa e na outra? Então, isso seria uma indicação de que tem um padrão de correção que está para além das culturas todas, e foi a pergunta dela que me chamou a atenção para isso. Eu fiz a pergunta pensando que ela se encaixava justamente na questão dos valores, né? Quando você pensa em epistemologia dos valores, e no seu relato apareceu inclusive a ideia de injustiça epistêmica, do relato feminino, né? Como muitas vezes acontece de um relato de uma mulher ser considerado como menos valoroso num tribunal, inclusive ocidental, do que um relato masculino, né? Eu queria te perguntar sobre exemplos práticos, se você tem alguns exemplos práticos. Você falou muito de como a epistemologia jurídica ela tem essa conexão com a prática mesmo, né? E como eu não tenho essa formação e essa vivência, eu queria te pedir exemplos de uso da epistemologia jurídica na prática jurídica. Excelente, excelente. Vamos a eles. Primeiro, lembrando que a epistemologia, como eu já tinha respondido numa pergunta anterior, é a teoria do saber. Como nós sabemos e, mais importante, uma vez que nós constatamos que o nosso saber é imperfeito, nós não temos como conhecer a realidade tal como ela é, em sua inteireza, seja porque nós estamos condicionados pela nossa posição no tempo e no espaço, seja porque nós estamos condicionados por sentidos, né, órgãos dos sentidos que são imperfeitos, seja porque muitos fatos chegam ao nosso conhecimento, nós vamos conhecê-los, não diretamente, mas por meio de relatos, de testemunhos, não só de testemunhos num tribunal, mas se a gente vai falando da epistemologia geral, por testemunhos de livros, de outros pesquisadores que presenciaram o fato que nós pretendemos conhecer. Enfim, por inúmeras razões, que não vem ao caso aqui enumerar todas, o nosso conhecimento ele é imperfeito. E sendo imperfeito, ele está sujeito a aprimoramento. Isso significa que o conhecimento que nós temos hoje pode não ser correto e certamente não é o melhor. O que fazer diante disso? Já que o nosso conhecimento é imperfeito e pode estar errado, o que fazer diante disso? Aí nós temos 2 caminhos possíveis, ou até 3, mas vamos começar com 2. O primeiro é o caminho do ceticismo. E aí eu gosto de usar um exemplo, Marcos, que não é ainda no direito, mas para a gente introduzir a questão jurídica. Imagine uma pessoa que descobre que está com uma doença e ela vai buscar um tratamento. Ela pode pensar, os médicos do século XXI são muito mais avançados, os tratamentos, do que os do século XIX, ou XVIII, ou XVII. Então, talvez os médicos do século XXIII, XXIV, eles riam dos tratamentos de hoje, tal como nós rimos das sangrias e dos tratamentos que se faziam lá há alguns séculos. Então, é porque os tratamentos de hoje são todos errados, então eu não vou me tratar. Já que os tratamentos de hoje são falhos, eu não vou me tratar. Ou então a pessoa poderia dizer, não, já que os tratamentos de hoje eu não sei se eles são os melhores, pode ser que melhor tratamento seja qualquer um. Então, eu posso, considerando que o melhor tratamento que a ciência me oferece hoje é falho, ou é imperfeito, ou pode não ser o melhor, eu tenho a opção número 1, não tratar de jeito nenhum.
A opção número 2, me tratar com qualquer coisa. Tanto faz o remédio que foi testado pelo laboratório e o lambedor lá, o xarope vendido no centro da cidade que cura tudo, né? Aquele xarope que serve para tudo. Remédio de camelô, até se fala às vezes brincando, remédio de camelô serve para tudo, não serve para nada. Então ele cura desde bicho de pé até impotência, queda de cabelo, qualquer coisa, você resfriado, qualquer coisa o remédio trata. Eu vou me tratar com esse remédio, ou então vou me tratar com o tratamento farmacológico, químico que foi testado, porque é tudo a mesma coisa. E aí, a epistemologia lida exatamente com isso. Eu vou ser cético, eu vou ser relativista, e aí, pelo menos a corrente a qual eu acredito ou entendo que é a que melhor responde esse dilema é exatamente o falibilismo. Quer dizer, não, o conhecimento que nós temos hoje, por certo, é falho, é imperfeito, é provisório, mas é o melhor que a gente tem até hoje. Então, até onde se sabe, o melhor é isso daqui. Enquanto não aparecer um remédio melhor, esse é o tido como melhor, então vai ser o que eu vou tomar. Eu vou ficar em aberto para a possibilidade de aparecer um tratamento melhor. Enquanto não aparecer, vai ser esse que eu vou tomar. E, engraçado, Marcos, que eu trouxe essa questão, inclusive com esses exemplos médicos, para ilustrar que esses temas que até o ano de 2019 eram assim, muito teóricos, quando eu falava isso em sala de aula, que eu dou aula de epistemologia geral e jurídica na pós-graduação aqui da UFC e também da Unicristo, são as duas instituições onde eu ensino. Quando eu falava isso, os alunos achavam um tema muito teórico e tal, e durante a pandemia, esse assunto ele passou a aparecer no jornal todo dia. Então, tanto nós tínhamos pessoas que diziam que porque as vacinas não tinham sido testadas ainda o suficiente, elas não iam tomar. Ah, mas essa tomou vacina há 100 anos. Não, mas essa aí não foi testada muito ainda, então eu não vou tomar. E também tínhamos pessoas que já havia testes dizendo que certos medicamentos não funcionavam, mas ainda assim se dizia, não, mas eu vou tomar esse remédio porque esse teste aí pode não ter sido bom o suficiente ainda e tal. Então começou a haver um certo ceticismo seletivo muito amparado na ideologia. E aqui, sem entrar nesse debate, se quem tinha razão nessa discussão, eu não quero entrar nisso, mas só trazer essa questão para mostrar que isso evidenciou a relevância prática da epistemologia em geral. Mas no direito, a gente tem vários exemplos práticos também. Talvez, Marcos, o mais evidente seja o terreno da prova. É no terreno da prova que a epistemologia mostra a sua relevância prática de maneira mais clara, mais transparente, mais evidente. Então, imagine que se está discutindo quem matou a vítima. E aí existe um relato de uma testemunha, existe um relato de outra testemunha. Como saber se a testemunha está falando a verdade, o que é a verdade? Essas discussões de epistemologia, elas se refletem diretamente nesse terreno. E aqui eu já faço uma indicação. Eu lembro que no podcast, geralmente você pede indicações ao final, e essa eu já faço no meio, que é de um filme chamado Anatomia de uma Queda. É possível, o filme já passou há algum tempo no cinema, é possível que alguns dos nossos ouvintes já tenham até mesmo assistido. Mas eu diria que aquele filme, Anatomia de uma Queda, ele é praticamente a descrição em filme de livros de epistemologia aplicada à prova. Então, livro do Michele Tarufo, que é um professor italiano recentemente falecido, que estuda epistemologia aplicada à prova. Livro da professora Susan Hack, que é professora da Universidade de Miami, também de epistemologia aplicada à prova. É praticamente como se a gente estivesse lendo o livro deles, assistindo o filme. Ah, tá aqui. Isso aqui parece que foi o Tarufo que escreveu esse roteiro. Porque acontece sem dar spoiler algum, eu não vou falar muito sobre o filme para não dar spoiler, mas só para contextualizar a história do filme. Acontece um evento, eu não vou dizer se foi um crime ou se foi um acidente, porque essa que é a dúvida. Então, um homem cai de uma janela e morre, e a questão que se coloca é saber se foi acidente, se foi suicídio, se foi homicídio. E o filme, às vezes os filmes, eles têm narradores oniscientes, os livros também, né? Tem narradores oniscientes. O narrador da história, que vai contando a história no filme ou no livro,
Ele sabe de tudo. É como, por exemplo, Quincas Borba, do Machado de Assis, em que até os pensamentos do cachorrinho, que, para quem não leu, Quincas Borba era o nome do personagem, de um dos personagens, que morre logo no começo. Isso não é spoiler, porque a história é a história do herdeiro do Quincas Borba, do Rubião. Então, logo nas primeiras páginas, o Quincas Borba morre, mas o Quincas Borba tinha um cachorro chamado Quincas Borba. Tem até um trecho muito eloquente que diz: Quincas Borba olhou para Quincas Borba. Porque o Quincas Borba tinha um cachorro chamado Quincas Borba. E no Quincas Borba, até o pensamento do cachorro, poeiras de pensamento, o Machado de Assis, de maneira genial, fala do que o cachorro está pensando, e é interessante como ele descreve. Hoje a epistemologia estuda também, Marcos, como os animais pensam. A neurociência também se ocupa do pensamento dos animais. E o Machado de Assis, de maneira muito genial, descreve, dentro do que é intuitivo imaginar, como é que o cachorro pensava. E acho que até coincide de alguma maneira com estudos atuais, contemporâneos, sobre o pensamento dos cachorros. Então, no Quincas Borba, até o pensamento do cachorro o narrador conhece. Então, esse tipo de problema não se coloca. Mas no Anatomia de uma Queda, voltando para o filme, o narrador não é onisciente, nem o espectador. Quem assiste o filme não sabe de tudo. Quem assiste o filme vê o que aconteceu pela ótica de um ou de outro personagem do filme. Então a gente não sabe o que aconteceu. E aí a investigação vai avançando, ouve-se o relato de uma pessoa, ouve-se o relato de outra, faz-se uma reconstituição, faz-se lá uma perícia, e o próprio espectador vai o tempo todo mudando de lado. Eita, eu acho que foi suicídio. Eita, eu acho que foi não sei o quê. Eita, eu acho que foi isso. Eita, eu acho que foi aquilo. Então, esse é o terreno, talvez, mais prático de aplicação da epistemologia para o direito. Mas tem outros, Marcos. Por exemplo, estudos científicos que podem ser importantes para, por exemplo, tornar obrigatório ou proibido um comportamento. O direito, como diz Miguel Reale, é fato, valor e norma. O que isso significa? Que o direito ele não lida apenas com normas jurídicas, com leis, com decretos, com portarias, com artigos da Constituição. Esses textos, eles veiculam normas. Só que as normas, elas são fatos que foram valorados. Fatos aconteceram ou acontecem, esses fatos são valorados, ou seja, eles são considerados bons ou ruins. E então se fazem normas para proibi-los, se eles forem ruins, para torná-los obrigatórios ou torná-los facultativos, em face dessa valoração. E o direito se ocupa dos três elementos, das três dimensões do fenômeno, dos fatos, dos valores e das normas. E a epistemologia cuida do estudo não só da prova no campo de um processo, saber quem matou, quem roubou, quem bateu em quem, mas também, por exemplo, se nós vamos proibir um comportamento, se nós vamos tornar obrigatório um comportamento, porque aquele comportamento é nocivo, se pode questionar, ele é nocivo mesmo? Para saber se nós devemos proibir o consumo de certas substâncias, elas são mesmo nocivas? Elas viciam mesmo? Se está falando agora, por exemplo, de regularizar apostas, regularizar os jogos, os bets, e aí aparecem especialistas para dizer dos efeitos que isso pode trazer para viciar as pessoas, os efeitos econômicos, destruir as famílias, etc. Aí outras pessoas falam que não, que na verdade vai trazer não sei quantos milhões de arrecadação e que regulamentando é melhor, porque aí regulamentando nós temos a possibilidade de controlar. Note que o debate, que é um debate que parece que é meramente jurídico, mas na verdade é um debate que está subjacente a ele questões científicas de saúde pública, de sociologia, de psicologia, que vão interferir em como essa lei deve ser feita, se é que ela deve ser feita. Então, nesse ponto também a epistemologia tem muito a contribuir, se nós, dependendo da concepção que nós temos de ciência e de saber, de usarmos essa concepção nesse terreno para, por exemplo, não só porque foi um cientista que disse, então é verdade, mas aí se outro cientista diz o contrário, qual dos relatos nós vamos considerar, como lidar, por exemplo, em matéria ambiental, com o princípio da precaução diante da incerteza que se tem de efeitos de certas substâncias ou tratamentos na natureza, e assim por diante. Então, as repercussões práticas da epistemologia aparecem em vários cenários. Um outro que você citou, o do ceticismo axiológico, nós podemos falar objetivamente sobre valores ou não? A epistemologia também tem contribuições para dar para isso, mostrando que
se nós encontramos razões para dizer que certos valores são superiores a outros, talvez eles não sejam meramente emocionais. E também no campo da biologia se tem hoje estudos que indicam que os valores talvez tenham uma origem biológica, e aí isso coloca de novo a questão de saber se, tendo origem biológica, isso por si só justifica que eles sejam adotados. Então, tem todos esses pontos em que a epistemologia se toca com o direito e pode ter implicações práticas, mas eu diria que a mais evidente é realmente a da prova no processo judicial. Eu queria perguntar sobre como a epistemologia jurídica lida com a inteligência artificial, né? Porque realmente essas questões da inteligência artificial têm povoado toda a nossa vida cotidiana e no campo do direito não é diferente. Já aconteceu, inclusive, de juízes proferirem sentenças e o advogado estranhou e foi olhar e a norma não existia. E ele foi ver, não, o juiz se baseou em inteligência artificial, e aí você também entende que ele primeiro deu a sentença, depois ele normatizou, né? A inteligência criou uma norma, criou um precedente, criou uma jurisprudência para que fosse o julgamento acontecesse. E, e a gente tem essa questão. Como que você vê, quais os problemas que você vê nessa relação e as questões que você está investigando também, acho que acabam caindo, levando em conta essa questão da inteligência artificial, né? Com certeza, com certeza. É interessantíssimo, foi muito bom esse seu questionamento, essa sua lembrança, Marcos, porque a epistemologia, como eu disse, é muito antiga, talvez seja tão antiga quanto o ser humano, e o primeiro texto remonta lá a Platão, 300 e tantos anos antes de Cristo. Mas a inteligência artificial, eu diria, e tem inclusive um autor de IA, um autor de inteligência artificial, que diz que a inteligência artificial, enquanto ciência, porque também ela sofre da dubiedade ciência-objeto, a expressão inteligência artificial, ela pode designar um objeto, o ChatGPT, por exemplo, um algoritmo que replica, em parte, a inteligência humana, ou qualidades, né, habilidades, aptidões da inteligência humana, mas a expressão inteligência artificial também pode designar um ramo do conhecimento, como a palavra direito designa o estudo e designa o que é estudado, designa o nome da faculdade e o que se estuda dentro daquela faculdade. Medicina, por exemplo, não. A palavra medicina designa o estudo, mas o que é estudado é o corpo humano, a vida humana, etc. No caso do direito, o nome da faculdade é direito e o que se estuda é o direito também. O nome que se dá ao objeto é o nome que se dá ao conhecimento, é o mesmo. No caso de IA, se a gente falar de IA como ciência, existem autores que dizem, é a epistemologia empiricamente considerada. É como se nós tivéssemos um laboratório em que a gente coloca a epistemologia em funcionamento, ou na prática. Até porque, antes de ser artificial, ela primeiro é inteligência. E a epistemologia estuda exatamente o saber, que é o que caracteriza algo inteligente. Uma das definições de inteligência é estar consciente ou agir de modo a que certos objetivos sejam atendidos. E aí a gente pode usar a palavra saber no sentido bem amplo. Então, eu posso falar saber no sentido de consciência, e nesse sentido nós não temos máquinas que sabem, porque não tem máquinas conscientes, ainda pelo menos. Mas saber também pode ser usado num sentido mais amplo, quando a gente fala assim, a raiz da planta, ela vai penetrar no solo e vai bem profundo porque ela sabe que lá embaixo tem água. Ou a planta sabe como procurar a luz. Se você plantar uma árvore num lugar escuro, mas que tiver uma fresta por onde entra a luz, a árvore vai crescer para o lado onde está a luz, porque ela sabe que ali tem a luz. A árvore não sabe no sentido de consciência, mas ela se comporta por um comportamento evolucionariamente selecionado, que, no geral, ela lida com as informações do meio e interage com o meio de modo a que certos objetivos sejam atendidos. As máquinas já fazem isso. Então, portanto, elas sabem. Se a gente vai dirigir um carro
autônomo, um carro que, ou semi-autônomo, autônomo já existem alguns, mas semi-autônomos temos muitos. Um carro que freia sozinho, já tem vários no mercado, inclusive, que freiam sozinhos se um obstáculo aparece na frente. A gente pode colocar, Marcos, como é que o carro sabe que na frente dele apareceu um ciclista? E se em vez de um ciclista for um pombo, será que o carro vai saber que o pombo ele não precisa frear porque o pombo vai voar? E se for um saco de lixo flutuando, será que ele sabe que não precisa frear porque o saco de lixo vai simplesmente passar por baixo do carro e não vai ter problema? Se em vez de um saco de lixo for um bebê, se for um gatinho, ele sabe que nesse caso ele precisa frear. Veja que a gente está falando de conhecimento, nesse sentido mais amplo. Então, a inteligência artificial, ela lida diretamente com a epistemologia. As máquinas fazem inferências dedutivas, indutivas, abdutivas. O Popper tem um texto chamado O Problema da Indução, e aqui só contextualizando, Karl Popper é um dos principais autores do século XX que tratam da epistemologia, é dele a expressão, é ele que trata ou traz o pensamento que eu chamei aqui de falibilista, o falibilismo. E o Popper tem um livro, um texto chamado O Problema da Indução, em que ele explica como, do ponto de vista lógico e epistemológico, o raciocínio ou a inferência indutiva tem muitos problemas. E existem textos de inteligência artificial que trabalham exatamente esse texto do Popper, para mostrar como alguns algoritmos de IA cometem equívocos exatamente porque eles partem de uma inferência que é indutiva. E nem sempre o futuro é igual ao passado, nem sempre porque uma coisa se repetiu várias vezes, ela vai continuar acontecendo daquela forma. Isso explica, por exemplo, muitos constrangimentos que os corretores ortográficos nos fazem passar, porque eles basicamente agem indutivamente. Se eu sempre escrever aquela palavra daquele jeito, a próxima vez que eu começar a escrever aquela palavra, certamente é aquela palavra que eu quero escrever de novo, e pode não ser. Então, o contexto pode sugerir que é outra coisa que eu vou escrever, e não aquela outra coisa que eu tinha escrito da outra vez. E, portanto, a máquina vai errar porque ela está aplicando a indução. Hoje já se fala de máquinas que ajam abdutivamente, e o raciocínio abdutivo já é... Portanto, a gente nota, Marcos, que os teóricos de IA, eles estão estudando filosofia, epistemologia, ética, para poder conseguir fazer máquinas que imitem a mente humana. Se a filosofia, basicamente, se ocupa de temas como ética, comportamento, ou como nós devemos nos comportar em coletividade e uns com os outros, filosofia moral, filosofia política, hermenêutica, epistemologia, cuidam do funcionamento da mente humana em vários setores e que as máquinas agora estão tentando replicar. E aí você falou desse juiz. O que esse juiz aí certamente fez foi usar o ChatGPT no método extrativo, que é uma coisa que não se deve fazer. O ChatGPT, ele não é um mecanismo de busca. As pessoas ainda não elas antropomorfizam o ChatGPT, como ele conversa muito bem, a gente tende a achar que tem algo ali dentro que é consciente, que sente, que entende. Mas o ChatGPT não entende nada, ele não sente nada, ele apenas faz cálculos de quais palavras são mais prováveis de aparecerem na sequência depois daquelas que você escreveu. Então, se você escreve... Eu assisti a uma palestra de um especialista esses dias, que ele usou 2 exemplos muito interessantes. Se a gente pergunta para o ChatGPT, complete a seguinte frase: o passageiro estava com sede e a aeromoça trouxe para ele... Aí o ChatGPT completa: água. Porque é a palavra mais provável de vir aí. É porque ele é muito inteligente, ele sabe que quando a pessoa está com sede, ela está desidratada, e a desidratação afasta o organismo do equilíbrio necessário à manutenção da vida, que é a homeostase, e isso gera um desconforto, e aí a água é o líquido que melhor atende a isso. Então, ele não sabe coisa nenhuma. À luz de milhares e milhares e milhares de textos que associam muitas vezes a palavra sede com a palavra água, mais do que com outras. Sede pode ser associado com Coca-Cola, sede pode ser associado com Guaraná, com água de coco, com Gatorade, sede pode ser associado com várias coisas, mas de todos os textos que estão na internet, desde o começo dos tempos, água e sede são as combinações mais prováveis. Então ele vai dar essa resposta. É por isso, não é porque ele sabe. E aí, quando nós perguntamos para ele algo que não é tão provável assim, porque não tem tantas vezes no banco de dados que gerou o aprendizado do GPT, e GPT é de
pré-treinamento, ela foi previamente treinada, o PT vem desse treinamento prévio em inglês, então o treinamento prévio que ele fez não tem muitas vezes aquela... Se nós perguntarmos, por exemplo, algo sobre quando terminou a Segunda Guerra Mundial, existem incontáveis textos explicando ou falando da Segunda Guerra Mundial, e as palavras término da guerra e 1945 muitas vezes aparecem juntas. Então a resposta mais provável vai ser dizer que ela terminou em 45. Mas se a gente perguntar algo que quase não tem na internet, ou que não tem de jeito nenhum, a resposta vai ser aleatória. E ele vai fazer o que os especialistas chamam de alucinar. O professor George Malmestein Lima, um grande amigo meu, professor aqui no Ceará, tem sido um dos maiores especialistas em ChatGPT, no uso prático do ChatGPT, sobretudo por operadores do direito, e ele disse que, nesse caso, o ChatGPT vai alucinar. E foi o que aconteceu. Se a gente perguntar para ele quais foram os casos que o STF decidiu sobre liberdade de expressão, ele vai trazer alguns verdadeiros e alguns inventados. Então, o juiz não pode fazer isso, ele tem que conhecer como é que o ChatGPT funciona para evitar usá-lo de maneira equivocada. Mas você tem toda a razão, Marcos, quando você associa a IA com a epistemologia. Epistemologia é estudo saber, e a IA é uma tentativa de fazer um saber artificial. Então, a epistemologia está no centro do estudo da IA e vice-versa. A IA serve de laboratório para a gente testar conceitos de filosofia na prática. Quando a gente assume uma perspectiva falhabilista, a gente vai ter sempre o desafio daquele que... Talvez o paradoxo da tolerância, que geralmente atribui a Popper, deve estar presente na epistemologia também, né? Porque vai ter sempre aquela pessoa que levanta a tese mais absurda e fala, me prova que eu estou errado. Só que pode acontecer que a pessoa que levantou essa tese mais absurda seja o juiz. E aí? De fato, esse é um ponto sensível na epistemologia. Tem inclusive um autor, ainda antes de entrar na epistemologia do direito ou jurídica, mas mas enfrentando, né? Tratando, lidando com esse questionamento que você fez, ainda no campo da epistemologia geral, o autor que trata desse assunto de maneira bem interessante é o Thomas Kuhn. Só para atualizar os nossos ouvintes, Thomas Kuhn, ele escreveu A Estrutura das Evoluções Científicas, e é dele uma expressão que a gente usa quase todo dia, ela caiu já no vocabulário popular, que é mudança de paradigma. Hoje a gente escuta essa expressão mudança de paradigma em todo lugar, os coaches adoram. Não, agora vamos fazer uma mudança de paradigma e tal. Muita gente repete isso. Paradigm shift, que é a expressão no original. O Thomas Kuhn, ele mostra que a ciência não progride, como Popper havia defendido, com tentativa e erro. Um cientista faz uma teoria, e essa teoria é científica porque ela pode ser refutada, ela pode ser questionada, criticada, e aí todos vão começar a refutar, criticar, e se a refutação acontecer, o cientista vai ficar super feliz, porque vai ficar revelado que a teoria dele estava errada e vão encontrar uma teoria mais perfeita, a ciência vai se aperfeiçoar e tal. E a Thomas Kuhn diz assim, isso é ingenuidade, não é assim que a ciência funciona. O cientista faz uma teoria, ele vai ficar revoltado, vai ficar com raiva, vai brigar de quem vier criticar a teoria dele. E ele vai angariar adeptos, discípulos, que vão repetir a teoria dele sem discutir, porque querem vaga de orientação, querem um estágio à docência, querem ser professores assistentes, querem passar no concurso depois para professor efetivo e tal. Então, eles vão fazer tudo seguindo na cartilhazinha do professor chefão lá da instituição. E ninguém vai criticar. E aí se vai formar uma grande teoria, uma grande visão de mundo em torno daquele pensamento ali, que é mais ou menos... Existem incontáveis conceitos ou definições de paradigma, uma das maiores discussões é o que é paradigma para o Kuhn, mas enfim, vai ficar essa grande massa de pensamento não questionado, até que vai aparecer alguém que vai dizer, ei, mas e esse erro aqui? Porque o paradigma não explica tudo, aquelas teorias que vão sendo adotadas sem crítica, elas não explicam tudo, tem várias falhas, as falhas vão sendo ignoradas. Hoje a neurociência explica muitas vezes por que isso acontece, né? O viés da confirmação, a pessoa só enxerga o que confirma o pensamento dela, o que refuta ela não vê. Só que em um certo momento as imperfeições da teoria vão ficando mais visíveis e mais avolumadas, até que aparece alguém e diz, ei, não é assim não.
e essa pessoa, no primeiro momento, vai ser execrada. Ela vai ser destruída. Para os meus alunos de epistemologia, na aula sobre Thomas Kuhn, eu sugiro a eles que assistam o filme A História de Louis Pasteur, que foi exatamente isso que aconteceu com Louis Pasteur. Eu gosto de dizer que tem duas histórias de dois grandes cientistas que ilustram, o pensamento do Karl Popper, que é Albert Einstein, e o outro é o pensamento do Thomas Kuhn, que é o Louis Pasteur. Então, o Louis Pasteur ele foi expulso de Paris quando ele começou a dizer que o que causava as doenças eram os micróbios, e ele foi totalmente taxado de charlatão, de maluco. Aconteceria isso que você acabou de dizer, Marcos. Não, ele é um louco, eu não tenho que provar que ele está errado, não. Negócio de micróbio, um negócio tão pequeno, atingir um animal tão perfeito e grande como um ser humano, é uma loucura achar que é o micróbio que adoece a pessoa e tal. E depois de muito tempo, ele conseguiu, aos poucos, aí o filme mostra como isso acontece, fazer com que a ideia dele prevalecesse. E é o Thomas Kuhn, voltando para o parêntese que eu abri, o Thomas Kuhn tem um outro livro chamado Atenção Essencial. Não é atenção no sentido de preste atenção, de pay attention, não é de artigo feminino, singular definido, espaço. Tensão, no sentido de estar tensionado, essencial. É a tensão entre divergência e convergência. Se em ciência todo mundo convergir, a ciência não evolui. Mas se todo mundo divergir toda hora, o tempo todo, nem se comunicar a gente consegue. Então, tem que ter uma tensão aí, um equilíbrio, né, um trade-off entre convergência e divergência. E aí eu diria que o que se deve fazer para responder o seu questionamento, Marcos, aparece uma pessoa e traz uma teoria nova. A pessoa tem que fundamentar a teoria dela. Por que é daquele jeito? Então eu digo, olha, é assim por isso. Todo fundamento pode ser desafiado por alguém que pede um novo fundamento, ou o fundamento do fundamento. E a pessoa dá o fundamento para o fundamento. Imagina uma criança na idade dos porquês. Por que é assim? Aí você responde, por isso. Aí ela pergunta, mas por que é isso? Aí você responde, por aquilo. Mas por que é aquilo? Ah, por aquilo outro. E aí você vai responde 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Até que chega um ponto em que ou você incorre na circularidade, volta para uma explicação anterior, e aí entra em círculo, ou você recorre ao dogmatismo, é assim porque eu estou dizendo, cala a boca. Ou então ao regresso ao infinito, vai ficar respondendo eternamente. É o chamado trilema de Munchausen. Então, na verdade, o falibilismo ele oferece uma solução para isso, porque ele diz, você pode parar de responder e perguntar por que não. Se você me disser por que não, se você me der razões para não aceitar a minha teoria, aí a gente segue adiante. Então, alguém que traz uma explicação, tem que trazer uma explicação boa o suficiente que possa fazer com que quem não quer aquela explicação tenha o ônus argumentativo de dizer por que não. E é mais ou menos isso, Marcos, que a gente tem hoje no Código de Processo Civil, que só explicitou isso. Isso é uma noção de epistemologia que, na epistemologia, já se fala isso há muitos anos. Mas no CPC está colocado o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4. A sentença não está fundamentada quando ela não responde todos os argumentos colocados no processo que seriam capazes de infirmar a sua conclusão. Então, tem algum argumento que alguém usou no processo que, se for procedente, derruba a tese acolhida pela sentença? Tem. Então, o juiz tem que responder. Se ele responder todos os argumentos, isso vale inclusive para os fatos. O juiz, quando ele vai julgar os fatos, por exemplo, saber se uma pessoa matou ou não matou, se roubou ou não roubou, se bateu ou não bateu, embora o artigo esteja no Código de Processo Civil, ele cuida de uma regra geral de fundamentação. Se aplicaria para o criminal também, embora no júri não haja fundamentação, é uma situação à parte, mas em outros crimes isso seria plenamente aplicável, que é, o juiz não pode dizer assim, digamos que eu tenho 3 testemunhas, 2 falaram uma coisa, outra falou o oposto. O juiz não pode só escolher a testemunha que ele, fazer o cherry picking, né? Escolher a testemunha que converge com o que ele quer julgar e ignorar as outras. Ele tem que explicar por que ele não vai acolher o relato das outras. Então, a sentença ela tem que passar muito mais tempo explicando por que não usa os argumentos, ou não acolhe os argumentos que ela está rejeitando, tanto de fato como de direito, as provas que ela está rejeitando, do que o que ela aceita. É muito mais importante explicar o porquê não do que explicar o porquê sim. Então, isso vale também para o juiz que traz uma sentença maluca. Ele tem que responder os argumentos das partes que
refutam ou que divergem ou que não autorizam aquela sentença maluca, senão ela não está fundamentada. O problema é que muitos não fazem isso e acham que não tem obrigação nenhuma de fazer. O artigo veio para responder uma jurisprudência que era completamente equivocada, que dizia que o juiz não era obrigado a responder os argumentos das partes, e apesar do artigo, ainda tem juiz que segue aplicando esse entendimento. É o problema que o Lenny Streck descreve como solipsismo jurídico, que essa questão do livre convencimento, nessa checagem de pontos que são relevantes, também você pode recortar e falar, não, eu vou recortar esses pontos aqui, desconsidero tudo aquilo que eu não acho relevante, mas nesse recorte pode cair arbitrariedade também, né? E aí volta a pergunta da Laura. E volta o debate entre o Kelsen e o Dworkin, né? Se existe uma resposta certa no direito, e se a gente tem necessidade de uma resposta certa no direito. Eu acho que a pergunta epistemológica talvez seja essa, assim, a gente precisa de uma resposta certa, o falabilismo dá conta dessa questão? Excelente, excelente. Eu acho que esse retorno que você fez é excelente, o retorno à pergunta da Lara, porque a questão do falibilismo é a seguinte, e isso vale, paradoxalmente, ou por incrível que pareça, isso vale não só para as questões empíricas, mas vale também para as questões, essa pelo menos é a minha hipótese, para as questões normativas e axiológicas. Porque é o seguinte, o relativismo, dizer, não, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião sobre isso e tal. O relativismo, ele parece tolerante. O relativismo, ele parece democrático. Mas, na verdade, o relativismo talvez seja o contrário disso. E ele não se opõe ao falibilismo. Por quê? Porque, e aí eu coloco um exemplo com uma situação empírica para deixar isso bem evidente. Tem um autor, é o Diego Marconi, que tem um texto, não sei se tem tradução para o português, é um texto sobre a verdade, em italiano, sobre la verità. E o Diego Marconi começa o livro dele falando o seguinte, imaginem que um avião desapareceu. E é até interessante porque terminou, acho que o texto é anterior, mas nós tivemos depois alguns aviões desaparecidos. Teve um da Malaysian Airlines que até hoje não acharam. Mas imagine que tem várias teorias para explicar o que aconteceu com aquele avião da Malaysian Airlines. Tem gente que acha que ele pousou em algum aeroporto clandestino do Oriente Médio e está lá escondido. Tem gente que acha que ele caiu no Mar Índico, no Oceano Índico. Tem gente que acha que ele perdeu o controle e foi parar lá no Polo Sul. Eu não posso dizer assim, não. Para mim, ele está no Polo Sul. Aí você, Marcos, não, pois para mim ele está lá no Oriente Médio, pousado no aeroporto clandestino. Aí aparece outra pessoa, não, pois para mim ele caiu lá perto da Papua Nova Guiné. Nós não vamos ter 3 aviões, um no Polo Sul, outro no Oriente Médio, outro na Papua Nova Guiné, porque existem 3 mundos. A gente vive aqui no multiverso parecido lá com tudo ao mesmo tempo agora. E aí tem lá cada um para atender a cada um. Não, só tem um avião da Malaysian Airlines que está em um desses lugares ou em nenhum deles, em um terceiro ou quarto lugar que ninguém sabe qual é. Então, o fato de nós não sabermos se o que nós dizemos é verdade ou não quer dizer que existam várias verdades a depender do gosto de cada um. E por que o relativismo ele não é democrático nem pluralista? Porque ele elimina o debate. Se cada um tem a sua verdade, por que nós vamos debater? E quem mais brilhantemente... O professor Arnaldo dizia, Marcos, esse meu professor que eu disse que faleceu em 2017 de chikungunya, ele dizia que ele era daquela... Você, como filósofo, e não como eu, que sou um advogado metido a ter filosofia como hobby, mas você, como filósofo, pode me responder, pode falar com muito mais propriedade disso que eu vou dizer. Mas parece que na filosofia tem aquelas pessoas que acham que tudo está no Platão, toda a filosofia que tem depois é só nota de rodapé ao Platão, e tem outros que não. Platão disse lá umas coisas e tal, mas está muito superado em muita coisa, etc. O professor Arnaldo é desses que achava que tudo estava no Platão. Ele me deu, inclusive, um livro de obras completas do Platão, enorme, todo comentado, que pronto, isso aqui você não precisa do resto da sua biblioteca, quase nada, isso aqui é o mais importante, essas obras completas do Platão. E no Teteto, que eu citei no começo da nossa conversa, o Platão já tem uma crítica ao relativismo que destrói o relativismo.
ele falando lá dos relativistas, que já havia na época, ele diz assim, por que você vai assistir a aula dele? Ele não vai dizer que cada um tem a sua verdade? Você já tem a sua, por que você quer saber qual é a dele? Pronto, destruiu o relativismo. Se cada um tem a sua verdade, então a minha verdade aqui não tem relativismo. Então, o relativismo, ele destrói o debate. A gente só debate, eu só tento convencer você, embora eu vou ser humilde, eu vou ser tolerante e aberto, porque pode ser que eu esteja errado. As pessoas hoje têm dificuldade de pensar isso. Quem discorda delas ou é burro ou está de má fé. A gente escuta essa frase toda hora. Não, fulano de tal só pode ser burro ou então está de má fé. Sabe que não existe o risco de ele estar certo e você estar errado. Não, ou ele é burro ou ele está de má fé. Essa frase, ou é burro ou está de má fé, a gente escuta toda hora. As pessoas têm dificuldade. Mas pensemos seriamente. A gente tem que ter a humildade de pensar assim, eu posso estar errado, você pode estar certo. E por isso eu estarei aberto à possibilidade de você me convencer do seu acerto e do meu erro. Mas, até onde eu sei, até onde eu estudei, até onde as provas me mostram, a minha posição é certa. Então, isso é o que diz o falibilismo. O relativismo, quando ele diz que cada um tem a sua verdade, o debate acaba. Agora, se eu digo, não, tem uma verdade, tem um avião da Malaysia Airlines, que está em um lugar, vamos procurar. Se eu perco a chave do meu carro e ela pode estar em qualquer lugar e em nenhum lugar, eu nem procuro. Agora, se eu perco a chave do meu carro e eu sei que ela está em algum canto, só não sei qual é, aí eu vou procurar. Então, existe uma verdade, eu só não sei onde ela está. Então, vamos procurar. É a ideia do Dworkin. Um juiz Hércules, e as pessoas criticam o juiz Hércules, dizendo, não, Dworkin são os leitores de orelha de livro, Marcos. Como tem gente que fala que o Kelsen defendia o nazismo, o Kelsen era um antidemocrata, ele foi ministro do Hitler, não sei o que, isso aí nem a orelha da teoria pura do direito essa pessoa leu. Porque o Kelsen defendia a democracia como pressuposto do ceticismo axiológico dele. Era exatamente porque ele dizia que os valores, nós não temos como ter afirmações objetivas e conferíveis, verificáveis sobre valores, eu não posso dizer que o meu valor é melhor do que o seu, nós temos que viver numa sociedade que tolere todos e que a maioria prevaleça, mas sem esmagar a minoria. Então ele defendia a democracia exatamente a partir do ceticismo dele sobre os valores. O Kelsen nunca defendeu a ditadura. Pelo contrário, ele foi morar na Califórnia para fugir do nazismo porque ele era judeu. Mas o Dworkin, quando ele fala do Hércules, as pessoas dizem, ele está aí puxando o saco dos juízes e não sei o que, era nada disso. O Dworkin, ele não está dizendo que os juízes são Hércules. O que ele está dizendo é que se o juiz fosse um Hércules, e eu nem sei por que ele, poderia ter usado outro personagem da mitologia, né? Que o Hércules, chamava-se Alcides, e porque que era a madrasta dele, aí talvez desde a mitologia, antes mesmo das fábulas e dos contos de fadas, desde a mitologia já aparece aí a madrasta como má. E aí a Hera, e que não é verdade, né? Existem muitas madrastas maravilhosas, mas a Hera, madrasta do Hércules, que se chamava Alcides, vivia querendo matar o coitadinho, e aí até ele mudou de nome, passou a se chamar Heracles, que é o que ama a Hera, o que adora a Hera, que admira a Hera, que era para ver se ela gostava dele. Mesmo assim não adiantou, ela passou os 12 trabalhos, enfim. Mas o Hércules, se for juiz e conseguir conhecer todas as normas, conhecer todos os fatos envolvidos, todas as particularidades, todas as consequências, ou seja, se ele fosse alguém que conhecesse plenamente a realidade e não parcialmente, como um humano, ele conseguiria encontrar a resposta certa. Então é porque tem vamos procurar com humildade, sabendo que ela pode ser provisoriamente essa, mas alguém pode me mostrar que não, que eu estou errado, como acontece na pesquisa científica empírica, como acontece na busca de um medicamento, até onde eu sei esse é o melhor tratamento. Mas fiquemos aqui em aberto para saber se não vai surgir um melhor. Até onde eu sei, essa é a melhor solução para o caso. Mas fiquemos em aberto para ver se não vai aparecer outra melhor. Essa é a proposta do Dworkin, que me parece melhor do que a do Kelsen, da moldura, que dentro dela, dentro daqueles significados possíveis, a decisão pode ser qualquer uma que será correta. Talvez o Kelsen explique melhor descritivamente.
Se a gente disser que nós precisamos de uma teoria que só descreva como as coisas são, ou não, a teoria ela vai falar de um objeto que serve para aperfeiçoar a realidade. Então, a teoria tem que ter um quê de normativa, ela tem que dizer como é que esse objeto deve ser. Então, se eu tenho uma teoria que diz como é que o objeto deve ser, a do Dworkin é muito melhor. Mas uma teoria que diz como é que o objeto é, aí talvez a do Kelsen, e que era a proposta dele, ele não quis mais do que isso, ele queria dizer como é que o direito era. E de fato é assim, chega uma questão no Supremo, a gente pergunta para um advogado, como é que vai sair a decisão? Não sei, talvez decidam assim, talvez decidam assado. Existem soluções que são claramente absurdas, o Supremo não vai tomar, ele não vai dizer isso ou aquilo, mas dentro dessas 3 ou 4 possibilidades, pode ser qualquer uma delas. E como ele é o Supremo, como ele está no último andar da pirâmide, ele é a última, pelo princípio da competência, é ele que tem competência para dizer o que diz a Constituição, então o que ele disser vai estar dito. Pode ser que gere uma revolta do ponto de vista sociológico, as pessoas não aceitem e tal, mas juridicamente termina ali. Foi a proposta do Kelsen. Se a gente quer só descrever, se a gente quiser só dizer como é que o avião funciona, sem pensar em métodos para que ele funcione melhor, então o pensamento do Kelsen é correto. Se a gente estiver pensando em estudar o avião para melhorar o avião, para que ele voe melhor, para que o piloto conduza de melhor forma, aí o do Dworkin é melhor. Somos pragmatistas, no final das contas. Ô, professor, eu vou te partir para as 3 questões que eu faço para os convidados, para todos os convidados. A primeira delas é aquela mais simples. O que é filosofia? Pois é. E eu esqueci de estudar em casa antes. Eu sabia que você faz essas perguntas sempre, esqueci de preparar uma resposta. Eu diria que a filosofia é a reflexão que é inafastável, né? Nós são sempre as mesmas perguntas que nós nos fazemos. Nós estamos nos fazendo essas perguntas desde os pré-socráticos, ou talvez desde antes, porque não havia escrita, e por isso não ficou o registro, mas o ser humano sempre se faz do que é a realidade, do que nós somos, de qual é o nosso papel dentro dessa realidade. E são perguntas que nós estamos sempre respondendo, e nós podemos pensar que se elas nunca são respondidas de forma satisfatória, então é porque essas perguntas não devem mais ser feitas. Mas, no entanto, se nós estamos sempre fazendo, é porque talvez elas sejam inafastáveis, né? Não tenhamos como fugir delas. E é por isso que nós estamos sempre fazendo. E como dizia o Bertrand Russell, em filosofia as perguntas são mais importantes do que as respostas, são as perguntas que vão nos levando adiante. Então, acho que a filosofia é isso, é a nossa tentativa de responder essas questões que nos são fundamentais, porque dizem respeito à nossa própria humanidade. Qual filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Eu não sei se, talvez o professor Arnaldo Vasconcelos eu possa considerar um filósofo e me impressionou, e o professor Manfredo, que é professor aqui no Ceará, professor de filosofia. Acho que o professor Manfredo Oliveira e o professor Arnaldo Vasconcelos. Há muitos filósofos que eu tenho uma admiração, mas que eu conheço pessoalmente, acredito que esses 2. Qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Meu filósofo favorito, eu tenho mais de um. Se eu tiver que escolher um, eu diria que o Karl Popper. Esse foi um conselho que o professor Marco Aurélio Greco, que é um professor de direito tributário, há muitos anos, eu estava na graduação ainda, eu perguntei para ele o que ler. Professor, eu quero estudar, o que o senhor me recomenda que eu leia? Ele veio para um congresso aqui em Fortaleza, eu fui ciceroneá-lo, né, pegá-lo no aeroporto, levá-lo para o evento, etc. E numa dessas viagens eu fiz essa pergunta para ele. E ele disse para mim, qualquer coisa do Popper. O que você encontrar desse autor, Karl Popper, compre e lê que você vai gostar. Então eu segui o conselho e embora haja muitos outros filósofos que eu admiro e gosto, talvez ele seja o meu favorito. Eu acho que o Popper tem sido pouco estudado, assim como todos os utilitaristas, assim, de forma geral, o pessoal já pressupõe uma perspectiva kantiana e, e faz uma caricatura desses autores como toda caricatura, não é pensamento, né? E isso é muito ruim para os debates, porque, de repente, esses autores não existem como aqueles que podem ser levados a sério, né? Eu não sei qual a sua experiência, se você já passou por isso também, não? Sim, sim. E o Popper, inclusive, há quem o rotule de
Mini Kant, o Paul Feyerabend, que foi um discípulo dele dissidente, que é um autor da epistemologia anarquista, digamos assim, ele chamava o Popper de Mini Kant, porque o Popper teria só juntado Kant com um pouco de Charles Darwin. Então, em matéria de epistemologia, mistura Kant com Charles Darwin e vira o Popper. Não teria muito mais do que isso. Talvez até seja verdade, mas às vezes essa simples mistura já dá um grande mérito para ele. Eu terminei não contando a história de Sobral. Eu não sei se dá tempo de contar ou não, que está relacionada à vida do Einstein. Pode, vamos lá. Depois você edita e tira, se for o caso, se não quiser colocar. Mas eu disse, quando eu falei do Thomas Kuhn, que o livro dele, o pensamento dele é melhor ilustrado num filme, que é o filme A História de Louis Pasteur. É um filme muito antigo, dos anos 30, ganhou até o Oscar na época. A gente encontra no YouTube. Mas a vida do Popper não, desculpa, o pensamento do Popper em matéria de epistemologia, já que você me perguntou o autor preferido, por isso que eu me lembrei disso, a vida do Popper, o pensamento dele é ilustrado pela vida do Einstein. Porque o que o Popper diz? O cientista não faz várias experiências desinteressadas primeiro para depois construir uma teoria. Ele altera a ordem das coisas, o Popper. O Popper fala assim, não, primeiro o cientista formula uma hipótese, depois ele testa, depois ele faz as experiências para testar a hipótese. Quando você vai fazer uma experiência, você não vai fazer experiência na doida, sair misturando coisas, sair batendo coisa com coisa, não. A pessoa primeiro formula uma hipótese. Será que, se eu fizer isso, acontece isso? Aí ela faz a experiência para testar a hipótese que ela fez antes. Então a pessoa primeiro formula a teoria, depois ela faz as experiências que vão confirmar ou refutar a teoria, e aí a teoria se vai aperfeiçoando a partir dali. Então, foi isso que disse o Popper. Assim, resumindo de forma muito grosseira o pensamento dele nesse ponto. E o que isso tem a ver com Einstein? Porque o Einstein primeiro formulou a teoria da relatividade e só muito tempo depois ela pôde ser testada. Existe um filme que ilustra esse teste que teria acontecido na África, mas o filme que ilustra o teste acontecido na África ilustra só um dos testes, porque foi um eclipse que ele pôde ser observado na África, mas ele também pôde ser observado em Sobral. Só que a observação da África, embora tenha sido a que rendeu o filme hollywoodiano, mas a observação da África, ela não foi a melhor, porque estava com um tempo ruim lá na África. Não deu para ver o sol direito, muito menos o céu, durante a noite provisória, na noite de alguns minutos do eclipse, que foi um eclipse total. Mas em Sobral, no interior do Ceará, foi possível observar o céu escuro, completamente escuro, durante o dia, porque também lá o eclipse pode ser observado. E havia uma equipe de cientistas na África e havia uma equipe de... Eu não lembro em qual lugar da África, eu acho que era em São Tomé e Príncipe, a ilha africana, onde se observou o eclipse. O filme ilustra isso, mas aqui no Brasil o lugar foi em Sobral. Veio uma equipe para Sobral. E em Sobral se pôde observar que à noite, ou o céu escuro do dia. E por que o céu escuro do dia? Porque havia algumas estrelas que elas aparecem do lado do Sol. Naturalmente, elas não estão do lado, elas estão a milhões e milhões e milhões de anos-luz atrás do Sol, mas vendo da Terra, elas aparecem atrás do lado, assim, ao lado do Sol, muito mais atrás dele. E se a teoria da relatividade estivesse correta, ou se ela não fosse falsa, se ela fosse falsa, isso seria possível demonstrar a falsidade. Seria uma das formas possíveis de demonstrar a falsidade da teoria da relatividade. Seria dessa maneira. Por quê? Porque a teoria da relatividade basicamente trabalha a gravidade. A gravidade, ela é uma distorção no espaço-tempo. A massa dos corpos, os corpos que têm muita massa, ou para usar uma expressão que fisicamente é errada, mas só para leigamente a gente entender. Os corpos que seriam, entre aspas, muito pesados, tem muita massa, eles distorcem o espaço-tempo ao redor deles. É como se fosse como acontece quando a gente coloca uma lente muito de vidro muito densa, assim, que distorce o que a gente vê do outro lado da lente. Então, um corpo muito pesado, ele distorce o espaço que tem do lado dele. E aí, quando passa um raio de luz, o raio de luz sofre um desvio por conta dessa distorção. E o Sol é um corpo muito denso, portanto, o Sol desvia um pouco a luz do que passa, os raios de luz que passam do lado dele. Só que não dá para ver de dia, quando o Sol está aparecendo, porque o céu fica muito claro e ofusca as estrelas.
Mas se houvesse o eclipse e ficasse tudo escuro, nós poderíamos observar essa distorção, essa mudança de posição por conta da distorção causada pelo Sol, nas estrelas que aparecem ao redor dele. Então, o céu, as estrelas que aparecem ao redor do Sol, elas apareceram num lugar distorcido, diferente do que deveriam estar. E o eclipse poderia conferir isso. De um eclipse se poderia conferir isso. Se não houvesse a distorção, ficava provado que o Einstein estava errado. Se houvesse a distorção, talvez ele estivesse certo, talvez fosse por outro motivo, daí a ideia do sempre estar em aberto a possibilidade de estar falso. Até hoje, a gente pode dizer que o Einstein estava errado, mas essa foi uma tentativa de mostrar que ele estava errado, que não funcionou. Se ele tivesse errado, se as estrelas tivessem aparecido no lugar diferente do que deveriam, isso, se elas aparecessem sem a distorção, isso seria uma indicação de que ele estava errado. Não tem distorção no espaço-tempo, coisa nenhuma. Mas como houve, então não se provou a falsidade da teoria dele. E aí, Marcos, isso foi demonstrado lá em Sobral, observou-se o eclipse. De fato, quando escureceu, 2 horas da tarde, ficou tudo escuro, foi possível verificar que as estrelas no céu apareceram em posições diferentes daquelas que elas deveriam ter aparecido, se o Sol não distorcesse nada, né? Se o Sol não existisse, aquelas estrelas apareceriam num lugar. Porque o Sol estava ali, elas apareceram num lugar diferente. Ou seja, a massa do Sol estava distorcendo a passagem da luz daquelas estrelas, elas estavam aparecendo num lugar diferente, como se fosse um raio de luz passando dentro d'água. Aí ele desvia, ele faz sofre uma quebra, uma refração. E aí, dizem que tem 2 anedotas sobre isso. A primeira é de que o Einstein esteve por aqui, pelo Brasil, inclusive fez alguns comentários racistas, se apurou depois, quando se viu no diário dele, mas ele teria comentado, perguntaram para ele, o senhor gostou do Brasil? Aí ele disse, gostei. E ele tinha participado de um debate no Rio de Janeiro, em que um autor brasileiro chamado Pontes de Miranda, tem muitas anedotas em torno dele, mas elas ficam para outro momento. O Pontes de Miranda teria feito uma intervenção em alemão, o Einstein respondeu em alemão, ninguém sabe o que eles conversaram, porque na época, no lugar ninguém falava alemão. E quando o Einstein foi embora, ele disse, eu gosto muito do Brasil, porque foi sob o céu do Brasil que se provou o acerto da minha teoria. E o Pontes de Miranda teria dito, olha, tá vendo? Foi a minha observação lá no congresso que eu disse que ele estava certo. É claro que isso é uma anedota, porque as pessoas brincavam que o Pontes de Miranda tinha muita autoestima. Não sei nem se isso aconteceu mesmo. Mas o fato é que ele estava fazendo alusão ao experimento de Sobral. Foi sob o céu do Brasil que se provou o acerto da minha teoria. E aí, em Sobral, existe um museu para tratar desse episódio, o Museu do Eclipse, e os sobralenses, que são muito orgulhosos do valor da sua terra e do seu povo, eles falam, tá vendo? Quem que ia ser esse tal desse Einstein se não fosse Sobral? Fica provado que Sobral define a ordem do universo. Exatamente. Até que vem um teórico diferente para refutar, por enquanto é Sobral que define. Ô, professor, eu queria pedir indicações de filmes, a gente já tem alguns, né? Na nossa conversa apareceu filme A História de Louis Pasteur, Albert Einstein, né? Tem série, tem filme, Anatomia de uma Queda, que você indicou. Eu vou indicar o Rashomon, do cineasta japonês, Kurosawa, que Rashomon é uma história de uma situação de assassinato que tem várias versões, e aí você não sabe o que aconteceu. Tem o corpo lá, mas tem vários debates sobre várias versões, né, sobre o que aconteceu, né? Então a gente já tem alguns filmes para indicar. De livro, eu vou indicar o seu livro O Direito e Sua Ciência e Fundamentos do Direito, que a gente falou de algumas coisas desses livros aqui hoje, né? E peço a indicação. O que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Excelentes as suas indicações, eu teria poucas indicações a acrescentar. O filme tem também, o filme que eu citei que ilustra a experiência que foi feita na Ilha do Príncipe, na África, que é Einstein e Eddington. Esse filme, Einstein e Eddington, ele mostra a relação entre Einstein e Eddington e mostra a experiência que foi feita em Príncipe, que foi o mesmo eclipse que foi visto em Sobral. O filme retrata a experiência na África. E o filme é interessante porque mostra a interferência da guerra,
que estava acontecendo na época, mostra a interferência das questões políticas, porque o Einstein é judeu, porque o Einstein é alemão, porque os ingleses eles são rivais dos alemães, e aí vão fazer uma experiência para mostrar que o alemão estava certo, e aí há todo esse debate, a briga das academias, da Academia de Física ou de Astronomia inglesa e alemã, etc. e tal. Então o filme relata tudo isso. Eu indicaria também eu tenho um livro que é Direito e Inteligência Artificial. O que os algoritmos têm a ensinar sobre interpretação, valores e justiça. É como se fosse uma continuação do direito de ciência, porque ele trata da inteligência artificial, mas não assim, não é um livro sobre linguagem Python, aprendizado de máquina, não sei o quê. O livro não é sobre informática. O livro é sobre as implicações filosóficas e éticas e jurídicas do uso da IA. E aí, então, ele tem um pouco de epistemologia também. Tem bastante de epistemologia nesse livro, Direito e Inteligência Artificial. Eu tenho um curso online sobre epistemologia que está disponível na plataforma Hotmart, mas a sugestão mesmo que eu queria deixar é a mesma que me foi feita pelo professor Marco Aurélio Greco. Qualquer coisa do Popper. Qualquer coisa do Popper. Epistemologia é um terreno muito rico, tem muitas obras excelentes, mas eu diria que qualquer coisa do Popper seria a indicação que eu teria a fazer. Professor, então queria deixar o espaço aberto para o senhor divulgar o que o senhor quiser divulgar, agradecendo a possibilidade do diálogo e o acompanhamento também das nossas conversas, né? É muito bom saber que tem gente acompanhando o trabalho, né? Acompanho sim. Eu dou aula na Universidade Federal do Ceará, que fica o endereço do meu escritório, e o da Universidade Federal do Ceará é um pouco distante. Não são Fortaleza não é uma cidade tão grande assim, é uma cidade relativamente grande, mas são em pontos quase que opostos da cidade. E eu levo algum tempo no trânsito para ir e para voltar. E eu geralmente é uma das minhas companhias durante o trajeto é o Filosofia Pop, são as conversas que são sempre muito agradáveis. Eu fico muito honrado, como eu disse, de estar podendo participar hoje. Fica à disposição, Marcos, pelas redes sociais, por e-mail, pelo Instagram, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que tem alguns vídeos de direito tributário, mas tem de epistemologia também, para continuarmos trocando ideias sobre esses e outros assuntos. É um prazer. Professor, muito obrigado. Valeu.